Olá, Phil! E aí, beleza? O objetivo agora é corrigir as questões que vocês fizeram desse último simulado Baiana que o Ponto Médio aplicou. A proposta é eu mostrar para vocês algumas possibilidades de respostas, tá certo? Como as 4 questões que eu vou comentar com vocês são questões discursivas, não significa dizer que tem que ser exatamente o que eu pus aí. Mas é importante você ter uma diretriz, você ter vamos dizer assim, um norte, para que você possa seguir e responder. Eu não posso aqui, claro, e o corretor também não vai aceitar, por exemplo, qual é o número de sua casa? Você fala assim, a rua que você mora, a cor do seu prédio, o apartamento, e não fala o número do seu prédio, ou o número de sua casa. Então, você tem que identificar o comando da questão, você tem que reconhecer, conhecer o comando da questão, identificar aquilo que de fato está pedindo, para que você possa responder. Tá certo? Então, bora lá. Veja só. A primeira questão é uma questão muito interessante, muito inteligente, que fala sobre uma ação hormonal e também uma ação molecular. A questão diz assim, a figura esquematiza, em seus aspectos gerais, um modelo de resposta celular à ação de um hormônio esteroide, essa classe de hormônios de natureza lipídica, inclui os andrógenos, os estrógenos, a progesterona, a equidizona, entre outros. Todos nós aqui sabemos que esses hormônios lipídicos, eles terão uma ação na célula-alvo diferente daqueles hormônios que são proteicos. Por quê? Porque os hormônios lipídicos, eles entrarão na célula. Os seus receptores, na célula-alvo que ele vai atuar, que ele vai agir, se encontra no citoplasma ou no núcleo. Tá certo? Aí a questão diz assim, justifique, com base nas características da membrana plasmática, o modo como se dá a interação hormônio-célula-alvo no início do processo. Então, o início do processo é essa etapa aqui. Eu quero mostrar para vocês que esse hormônio é esteroide e aqui no enunciado fala, é um hormônio de natureza lipídica. Então, se é de natureza lipídica, ele vai penetrar na célula, por difusão simples. E a questão, o primeiro ponto da questão, pergunta, justifique, com base nas características da membrana, o modo como se dá a interação. Essa interação você está vendo. Aqui eu tenho a membrana plasmática da célula-alvo e a interação está acontecendo aonde? A interação com o complexo hormônio-receptor está acontecendo dentro da célula. Beleza? E no segundo ponto, ele pergunta assim, identifique e descreva sucintamente os eventos indicados em 5 e 6, relacionando ao evento inicial. O evento 5 é a transcrição, é a formação do RNA mensageiro aqui. E o evento 6 é a tradução. Então você tem que identificar, tá certo? Você identificou e aí você vai descrever de maneira bem resumida, bem sucinta a sua resposta, tá certo? Beleza, vamos lá. Olha. Justifique com base nas características da membrana plasmática. Qual é a característica da membrana plasmática? Uma membrana que apresenta uma dupla camada de lipídio com proteínas integrais. Mas você vai ter que falar das características da membrana de acordo com o hormônio que está agindo, que está atuando, o hormônio em questão. Tá certo? Então, bora lá. Aí tá aí, minha proposta. Considerando que o hormônio em destaque é um esteroide de natureza lipídica, ele atravessa por difusão simples a bicamada de lipídios da membrana de sua célula-alvo e interage com o seu receptor presente em seu interior. Pronto. Então, o que eu fiz? Eu justifiquei o modo dessa interação hormônio-receptor dentro do citoplasma, dando ênfase à característica, à natureza química do hormônio, que é lipídico, atravessando por difusão simples essa bicamada. Beleza, Phil?
fácil, simples, direta, e eu espero que você tenha seguido essa linha. Amém? Segunda, identifique e descreva sucintamente os eventos indicados em 5 e 6, relacionando ao evento inicial. Bora lá. Ó, a etapa 5, após a interação hormônio-receptor, né, o gene é ativado, proporcionando sua transcrição. Então, o evento é transcrição, gerando um RNA, que depois de processado, segue para o citosol, onde será traduzido, né, proporcionando a síntese proteica, representado na etapa 6. Né? Eu deveria colocar aí etapa 6. Né? Etapa 6. Perfeito? Então, é uma questão direta, é uma questão simples, identificou, acabou, beleza? E de maneira sucinta. Aí tem muitos não, alguns alunos mandaram para mim, né, uma proposta dessa questão, dizendo, eu falei do splice, eu falei da formação do RNA heterogêneo, com exons e introns. Velho, não havia necessidade. Ele pediu sucintamente, ele pediu para você identificar, você poderia até começar já assim, ó, a etapa 5 é a transcrição, que ocorre a partir da ativação do gene com a interação do hormônio receptor. E a etapa 6 é a tradução, que ocorre a partir da decodificação do RNA mensageiro, a partir da união, com a união dos aminoácidos, gerando o processo de síntese proteica. Simples, tá bom? Simples. Velho, vá no comando, observe o que está sendo pedido e jogue duro, tá bom? Então essa foi a primeira questão. Repito, é minha proposta, tá bom? Valeu? Segunda questão. O pâncreas está associado a uma importante função bioenergética e homeostática, né, no organismo humano. Embora esteja clara a participação de hormônios adicionais envolvidos nesse aspecto fisiológico, sabe-se que efeitos antagônicos de dois hormônios coordenam a homeostase glicídica em um mecanismo que administra precisamente o combustível orgânico armazenado e em uso pelas células do corpo. Beleza. A partir dessas informações, primeiro, identifique os hormônios de funções antagônicas. Pô, todo mundo sabe. Os hormônios de funções antagônicas são a insulina e o glucagon, definindo seus respectivos sítios de produção. Célula beta sintetiza o glucagon, célula alfa sintetiza o glucagon, célula beta sintetiza a insulina. Pronto, acabou. Meio ponto já garantido. E a letra B pergunta, a letra B não, o segundo ponto. Explique a participação da atividade endócrina do pâncreas na manutenção da homeostase glicídica no organismo humano. Tá certo? Aí, ó, a minha proposta é essa daqui. Veja bem. Primeiro, identifique os hormônios de funções antagônicas definindo os respectivos sítios de produção. O glucagon, secretado pelas células alfas do pâncreas, irá agir sobre os hepatócitos, estimulando a glicogenólise, proporcionando a hiperglicemia. Já a insulina, secretada pelas células betas pancreáticas, atuará sobre todas as células do organismo, com exceção dos neurônios e gliócitos, promovendo a hipoglicemia. Pronto, acabou. Ok? Maravilha? Não precisaria colocar essa produção aí. Por quê? Porque senão você pode perceber, pô, está ficando repetitivo. Olha, explica a participação da atividade endócrina do pâncreas na manutenção da homeostase glicídica no organismo humano. Isso é tudo proposta, velho. Ó, havendo excesso de glicídio no sangue, ocorrerá a secreção da insulina, proporcionando a normoglicemia a partir da redução do açúcar no sangue. Em caso de hipoglicemia, o pâncreas secretará o glucagon, que atuando sobre as células hepáticas, né, promovendo a partir do réu dessas células a glicogenólise. Acabou. Então, retomando uma condição de glicemia normal. Perfeito? Então, viu? É isso aí, é simples, eu tenho certeza que você não errou essa aí, tá bom? Jogou duro, tá certo? Terceira questão. Ó, morreu aos 11 meses, o bebê Charlie Gard, que sofria de uma doença incurável por conta de uma mutação de um gene autossômico, RRM2B, que compromete a síntese de proteínas essenciais às mitocôndrias.
Com essa síndrome, ocorre uma depressão, uma perda do DNA mitocondrial, comprometendo o desenvolvimento muscular e nervoso do portador. Aí eu quero chamar a atenção para um detalhe, que é o seguinte, ó. Ele fala na questão que o gene é autossômico. Minha galera, se o gene é autossômico, ele só será expresso em dose dupla. Ele só será expresso em dose dupla. Então vamos fazer aqui uma análise bem básica, antes de eu ler para vocês a minha proposta, aqui nas alternativas, fazendo, nas perguntas. Qual a importância das mitocôndrias na ação de músculos e neurônios? Velho, você sabe muito bem que a mitocôndria é uma organela bioenergética responsável pela produção de ATP. E o neurônio e o músculo só atuam com uma demanda, necessitam, né, de um grande teor de ATP. Então a importância é essa. Beleza? Daqui a pouco a gente vai organizar a resposta. Segunda, considerando que os pais de Charles não apresentam a doença e que a mitocôndria é de origem materna, por que a mãe de Charles não possui essa síndrome? Velho, muita gente me perguntou, não entendeu isso aí. O Phil, ele fala na questão que a doença é causada por um gene autossômico. Sabe por que os pais não têm a doença? Nem o pai, nem a mãe. Você pode imaginar, pô, se a doença é mitocondrial, a depressão foi no DNA mitocondrial, poxa, a mãe deveria ter. O Phil, não. O gene autossômico comprometeu a síntese de proteínas que viabilize, por exemplo, a manutenção, a integridade do DNA mitocondrial. O problema da depressão, o problema da perda, o problema da alteração no DNA mitocondrial da criança, do bebê, que faleceu aos 11 meses, foi decorrente de uma alteração no gene nuclear e não no gene mitocondrial. Tá certo? E ela deu uma dica boa na questão. Porque se ela perguntasse, a mãe pode apresentar? A mãe tem essa doença? E muita gente boa ia, imagina, errar. Mas quando ela colocou assim, ó, por que a mãe não tem e o filho tem? Por ela levanta a hipótese de você pensar, poxa, então não é uma doença mitocondrial. É uma doença autossômica recessiva. Tá aí, um gene autossômico. Ok? Beleza? E esse gene autossômico eu posso dizer que é recessivo. Por quê? Porque se os pais são saudáveis, eles têm os mesmos fenótipos, e nasce uma criança com um fenótipo diferente, é porque o genótipo dos pais é o quê? Diferente do genótipo do filho. E para os genótipos dos pais serem iguais e nascer uma criança com fenótipo diferente, é porque os pais são o quê? Heterozigóticos. Amém? Então, essa questão, esse terceiro tópico aí, qual a possibilidade desse casal ter outra criança com síndrome? Pô, você identificando que o pai é azão-azinho, desculpa a letra, viu? E a mãe azão-azinho, você vai fazer esse cruzamento aí básico, vai ficar assim, ó, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, qual é a possibilidade de nascer outra criança com essa síndrome? 1/4, 25%. Fechou a questão. Amém? Olha aí a proposta aí como ficou organizado. Ó, qual a importância das mitocôndrias na ação dos músculos e dos neurônios? Vamos lá. As mitocôndrias são fundamentais para as ações dos músculos e neurônios, pois promove a síntese de ATP, energia imprescindível para a ação dessas células. Acabou. Só isso. Considerando que os pais de Charles não apresentam a doença e que a mitocôndria é de origem materna, por que a mãe de Charles não possui essa síndrome? Aí, a mãe de Charlie, viu? Não é Charles. Não possui a doença, pois ela apresenta apenas uma cópia do gene responsável pela expressão dessa mutação, sendo que sendo autossômica recessiva, só poderá ser expressa em dose dupla. Acabou, fio. Só isso. E o último, qual a possibilidade desse casal ter outra criança com essa síndrome? A possibilidade desse casal ter outra criança como Charlie é de 25%. Pronto, acabou. Fechou. Tchau. Amém? Tranquilo? Próxima questão. Sífilis é uma doença
uma infecção, curável e exclusiva do ser humano, que pode apresentar várias manifestações clínicas em diferentes estágios: sífilis primária, secundária, latente e terciária. Nos estágios primários e secundários da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. Ok. O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, considerada uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil em países subdesenvolvidos. Seus sintomas incluem febre e manchas no corpo, e o tratamento é feito para atenuar esses sintomas. A elefantíase ou filariose é uma doença parasitária que afeta a circulação linfática, promovendo uma reação inflamatória, causando uma obstrução do fluxo de linfa e fazendo com que a região afetada seja a perna ou baço, né? Fique muito dilatada, assemelhando-se a uma pata de um elefante. Ok. Em relação às doenças citadas no texto 1, 2 e 3, apresente, primeiro, a classificação genérica de um dos agentes etiológicos, né? Um modo possível de transmissão desse agente e uma medida profilática para cada uma delas, né? Aí eu coloquei, não preciso nem discutir, né? Sífilis é causada por uma bactéria, o sarampo é uma doença viral, e a elefantíase é causada por um verme, pelo nematelminto, tá bom? E aí, como é que a gente pode evitar o sífilis? Sífilis é uma DST, então, ela é transmitida através de relações sexuais. Então, de que maneira a gente pode evitar? A gente pode evitar usando preservativo. O sarampo é um vírus que é transmitido por gotículas, né? Por tosse. Então, aí a medida, o tipo de transmissão. E de que maneira a gente pode prevenir? De que maneira a gente pode, como se fala? Uma medida profilática para evitar? Tomando a vacina. A gente vai produzir anticorpos. Se eu entrar em contato com o vírus não vai se desenvolver. Elefantíase ou filariose é transmitida por quem? Qual agente etiológico? É um nematelminto, é um verme. E de que maneira ele é transmitido? Ele é transmitido pelo inseto, né? É transmitido pelo inseto, pela picada do Culex. Então, de que maneira a gente pode evitar? Evitar o contato com o inseto, matar o inseto, acabar com a vida, com o processo de perpetuação dele. Tá certo? Aí, ó. Então, a proposta daqui. Então, número 1, sífilis, 2, sarampo, 3, elefantíase. Então, aí, ó. A sífilis tem como agente etiológico a bactéria Treponema pallidum. Não precisava botar o nome, botar uma bactéria, acabou. Né? Que pode ser transmitida a partir de relações sexuais. Portanto, uma medida profilática é a utilização de preservativos. O sarampo é uma doença viral, transmitida por secreções como gotículas, eliminadas por espirro ou pela tosse. E uma das medidas profiláticas mais eficazes é a vacinação. Já a elefantíase é uma doença causada pelo nematelminto Wuchereria bancroft, que é transmitido pela picada do inseto Culex. Wuchereria bancroft aí, ó, transmitido pela picada do Culex. Portanto, uma importante medida profilática é a utilização de inseticidas que comprometem o desenvolvimento desse vetor. Beleza? Turma, estão aí as propostas. Se vocês quiserem, né, tirar dúvida a respeito dessas questões, mande para mim, biologia no ponto, mande lá que eu teria o maior prazer em atendê-los, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, fio. Valeu!